Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior, transmitindo do edifício Delta do campus universitário em Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a rádio da Metô. Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Boa noite, meu nome é Beatriz Mizuno. Agora são 8h15 e está começando mais uma edição do Jornal da Metodista. Junto comigo estão Beatriz Dontal. Boa noite, ouvinte. E Elivelton Lima. Boa noite a todos. Confira os destaques da edição desta quinta-feira, 11 de março de 2021. Projeto de lei propõe novo tributo para serviços de streaming no Brasil. ONG promove atendimento psicológico gratuito para comunidades do ABC Paulista. Na entrevista do dia, vamos entender como fica a corrida presidencial de 2022 com a volta de Lula na disputa. Nossos repórteres ao vivo falarão sobre o prejuízo causado pela fase vermelha nos comércios do ABC. A multinacional japonesa Sony está deixando o Brasil e já anunciou que deve encerrar suas atividades até o final de abril. Com a saída da empresa do solo brasileiro, não teremos mais a venda oficial de produtos como TV, câmeras e equipamentos de áudio. Porém, a venda do PlayStation 4 e PlayStation 5, que são importados, continua. Segundo a Sony, as vendas dos consoles são lucrativas no país. A atuação e serviço em outras áreas, incluindo a Sony Pictures e a Sony Music, também permanecem. A assistência técnica e garantia de todos os produtos da marca também serão mantidas, segundo a empresa. Projeto de lei cria novo imposto de streaming no Brasil. A proposta é instituir uma alíquota de 3% sobre a receita bruta de serviços como Netflix e Spotify. A contribuição não vai ser cobrada das organizações isentas ao imposto de renda da pessoa jurídica. Se aprovada, a arrecadação vai ser destinada à compra de equipamentos de informática para alunos, professores e servidores na rede pública. O texto também prevê o financiamento de infraestrutura e projetos de defesa cibernética. Itaú demite 50 funcionários que solicitaram o auxílio emergencial de forma indevida. O anúncio das demissões foi feito em comunicado interno emitido no dia 3 de março. O banco afirma que satisfazer interesses particulares em detrimento do bem comum é inaceitável, uma vez que fere os interesses gerais e coloca em risco a reputação do Itaú Unibanco. Para receber o auxílio emergencial, a renda familiar total não deve ultrapassar 3 salários mínimos. Fiscais da Vigilância Sanitária, em operação conjunta com a Polícia Militar e com o PROCON, interrompem baile da terceira idade com mais de 190 idosos no bairro da Penha, zona leste da capital paulista. A festa aconteceu no último dia 28, descumprindo as medidas preventivas e o toque de restrição imposto pelo governador João Dória, que impede a circulação de pessoas das 8 da noite às 5 da manhã. No mesmo dia, a operação fiscalizou 32 estabelecimentos na capital paulista, multando 13 por descumprirem as recomendações. Entre os estabelecimentos, a fiscalização encerrou uma festa com mais de 500 pessoas na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. As empresas que descumprirem o toque de restrição podem ser multadas em até R$290 mil.
Entrevista do dia. Um dos assuntos mais comentados da semana foi a decisão do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, de anular todas as condenações do ex-presidente Lula referentes à Operação Lava Jato. Apesar disso não ser garantia de que Lula poderá concorrer à presidência em 2022, o cenário político para o ano que vem já muda consideravelmente. Para explicar essas mudanças, convidamos o advogado e professor associado da Universidade de São Paulo e professor visitante da Universidade de Salamanca, Rubens Bessac. Ele está lá na Espanha, mas aceitou conversar com a gente hoje. Boa noite, Rubens. Boa noite, prazer estar com você, Beatriz, seus ouvintes aí, prazer. Parece que nós estamos tendo alguns probleminhas de conexão. Rubens, você pode confirmar se você me ouve? Posso ouvir, estava agradecendo o prazer de estar com você, falando com você, Beatriz, os seus ouvintes e o programa da Metodista. Bom, gostaria de começar agradecendo pelo seu tempo e vamos à primeira pergunta. Por conta da polarização política no Brasil, na sua opinião, já é possível dizer quem mais se beneficia com a volta da elegibilidade do Lula? Olha, Beatriz, eu não sei se você ouviu o meu agradecimento, o prazer de estar falando com vocês. Eu acho que o grande problema dessa decisão a gente procura ser o mais neutro possível, né? Não é uma opinião política, uma opinião de alguém que trabalha a área jurídica como eu. É a decisão ser tomada de um ponto de vista monocrático, né? Quer dizer, um juiz do Supremo Tribunal Federal, que tem todos os méritos, é um juiz brilhante, um ministro brilhante, mas tomar uma decisão de uma magnitude dessa sem uma consulta ao plenário, né? Isso é algo que eu tenho numa série de eventos, escritos meus, palestras, advertido. É um poder da decisão monocrática que não deveria ser desse jeito. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente hoje não temos tempo de dizer sobre isso, não é o caso, mas em vários outros assuntos, decisões monocráticas são tomadas e isso gera uma alteração do status quo em todas as situações em que ela afeta, e não deveria ser assim, deveria ser uma decisão tomada pelo Pleno, até porque a decisão que foi tomada pelo ministro Fachin pode ser alterada amanhã pelo Pleno, né? Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, altera de maneira fenomenal o panorama político, porque o ex-presidente Lula, ele torna-se elegível, ele era inelegível, quer dizer, ele não poderia sequer montar uma chapa, e hoje ele está autorizado, de acordo com a decisão dada monocraticamente pelo ministro Fachin, a disputar as eleições de 2022. Isto, para quem conhece a situação político-partidária, eu diria até ideológico, a divisão que o país está enfrentando já faz anos, mostra como impactou de uma maneira fenomenal, não é? Exato. E, politicamente falando, os acontecimentos dessa semana já são garantia de que Lula vá se candidatar em 2022? Beatriz, tudo caminha para isso. Eu não sei, ninguém teria condições de dizer se essa decisão não vai ser cassada por uma decisão plena do órgão máximo do Supremo, que é o plenário, como se chama de uma decisão máxima do órgão colegiado, mas tudo caminha para que isso seja mantido, até porque há aqueles que caceiras de plantão disseram que foi uma tática do ministro Fachin, mas bom, tática ou não, o fato é que ele deu essa decisão e ele reverteu algo que era tido como certo, que era a inelegibilidade do ex-presidente. Isso muda muito, porque o Lula não é um candidato que entra como possível candidato, como pré-candidato em eleições, sem nenhum cacife. Ele entra com o cacife dos apoiamentos, do carisma, da força do PT e dos apoiadores que ele tem. Então eu acho que tudo caminha para que essa decisão seja mantida, e isto altera o status quo das eleições vindouras de 22 de forma fenomenal. Eu acho que o país vai caminhar, se você me permitir adentrar, colocar aí como mais um pitaco meu,
vai aumentar mais o divisionismo que o país está vivendo. Quer dizer, vai haver uma polarização enorme entre a direita a se confirmar a candidatura à reeleição do atual presidente Bolsonaro e como talvez o grande nome de oposição, o ex-presidente Lula, objetivando a sua eleição. E Rubens, você acredita que os possíveis candidatos à presidência em 2022, que até então eram possíveis candidatos, se manterão os mesmos após a notícia dessa semana? Muito difícil, Beatriz. Obrigado pela pergunta, porque eu estava, quando eu respondi a anterior, pensando nisso. Eu acho que o cenário com o julgamento, mais uma vez digo, provisório, mas que tende a se confirmar, dado pelo Supremo, alterou completamente o status quo. Nós estávamos caminhando para ter uma possível eleição. Claro que isso é um exercício de futurologia, mas a gente tem um certo traquejo em examinar isso, então estava caminhando para ser o possível a candidatura